Com a deputada estadual Luciana Genro para comentar sobre os autos divulgados aí na reunião com o prefeito Nelson Marquezê Júnior, junto com várias entidades aí, principalmente as entidades que representam o comércio. Boa tarde, deputada. Boa tarde, prazer falar com você. O prazer é todo nosso. Obrigado pela participação aqui no portal RDC. Deputada, qual é a sua avaliação daqueles áudios ali? Em primeiro lugar, né, áudios que ainda não se sabe exatamente por que vazaram, por que não vazaram, mas enfim, vamos falar um pouquinho do conteúdo dos áudios ali. Nessa reunião que mais uma vez aí está truncada, né, a questão do Executivo de Porto Alegre separado aí do Legislativo, das entidades privadas, do comércio, da população em geral. Como é que a senhora está vendo isso? Olha, eu acho que a prefeitura tem tido um comportamento que propicia essa pressão sobre ela própria, né? Tanto o prefeito Nelson Marquezê como o governador Eduardo Leite, eles têm tido um comportamento errático, né? Esse modelo das bandeiras, do abre, fecha, ele se demonstrou totalmente ineficaz, tanto para resolver de forma mais eficaz o problema da disseminação da pandemia, como também para amenizar as perdas econômicas da pandemia. Por quê? Porque o empresário que se programa para fechar determinado estabelecimento, ele pode, por exemplo, remeter os seus trabalhadores para aquela MP do governo, que paga uma parte do salário. Ele pode fazer um planejamento de estoque também. E aí, de repente, ele abre. Daí ele traz os trabalhadores de volta. Daí ele reabastece os estoques. Daí ele tem que fechar de novo. E essa ideia de ter uma previsibilidade que os empresários querem, ela é totalmente impossível nesse momento, porque nós não temos previsibilidade nenhuma sobre o que vai acontecer com as nossas vidas nesse momento de pandemia. É totalmente imprevisível o comportamento do vírus, a não ser o fato de que o distanciamento social é a única forma de diminuir a sua proliferação. Então, eu acho que o governador e o prefeito deveriam estar juntando essas forças políticas que estão pressionando eles a fazer essas reaberturas inadequadas, ao meu ver, para pressionar o governo federal. Porque o governo federal é que tem capacidade de endividamento, é que tem capacidade de emissão de moedas, é que poderia injetar dinheiro na economia para evitar essa quebradeira que nós estamos vendo, a quebradeira de pequenos negócios e a quebradeira das pessoas físicas, que estão sem salário, que estão sem condições de sobreviver, e que acabam também sendo uma base social que pressiona o governo a reabrir. Então, é um sistema cruel, né? Que só funciona se as pessoas estão comprando. As pessoas têm que estar sempre comprando, senão o sistema econômico ele não funciona. Isso só já é uma distorção terrível, né? E mais ainda no momento de pandemia, quando é preciso que as pessoas se recolham. Então, como é que a gente vai abrir o comércio e dizer que as pessoas ficarem em casa? Daí o comércio vai ficar aberto, mas não vai ter público. Né? Então, se abre o comércio, é óbvio que é um convite às pessoas a saírem, a irem para a rua comprar. E isso significa mais gente circulando, mais vírus circulando, e a possibilidade de mais pessoas adoecerem, virem a falecer, ou mesmo faltar UTIs nos hospitais. Então, de fato, é uma situação difícil, é uma crise mundial que a gente não vai resolver a partir de Porto Alegre, tá? Mas que o governo federal é que tem as melhores armas para amenizar. Né? Vamos olhar para o que aconteceu na Europa. Né? A Europa ficou 3 meses, tudo parado, tudo fechado, e os governos bancando, os governos injetando dinheiro. Então, essa é a necessidade que nós temos, e isso é possível, porque o Brasil é um país soberano, ele tem a sua própria moeda. A gente pode emitir moeda num momento como esse, que ela não vai gerar inflação. Tá? É óbvio que depois alguém vai pagar essa conta, e a gente vai ter que discutir
discutir isso na reforma tributária, né? Em como dividir essa conta entre os que realmente estão ganhando, porque a gente viu aí que só o CEO da Amazon ganhou 13 bilhões de dólares em um dia, tá? Aumentou a sua fortuna em 13 bilhões de dólares. Então tem muita gente que está ganhando dinheiro e que vai poder depois contribuir para amenizar todo esse sofrimento. Eu vou pedir, deputada, para o Guilherme Macalossi participar também aqui da nossa entrevista. Guilherme. Todo mundo sabe, quem me acompanha sabe que eu sou um defensor do distanciamento social como política de diminuição do nível de contaminação do vírus. E daí fazer uma ponderação em cima da fala da deputada Luciana no seguinte sentido. Eu acho que me parece claro que é impossível manter uma quarentena de um semestre inteiro. A deputada bem mencionou que na Europa foram 3 meses de paralisação com subsídio estatal consistente. É verdade, ela está absolutamente correta nisso. Entretanto, aqui nós estamos num abre e fecha, que foi muito bem descrito também, o que também não ajuda a controlar a doença, já que você joga o vírus de um lado para o outro. Agora, quando se fala em previsibilidade, deputada, talvez seja no seguinte sentido: uma ação estratégica que deveria talvez já ter sido implementada, né, e que tem, na minha avaliação, como base de sustentabilidade, uma larga escala de testagem, que nós não temos. Porque com a testagem você tem mais segurança para reabrir. E os países que controlaram a doença, é claro, você nunca vai ter o controle absoluto da doença, você sempre vai ter surtos, né? Agora, com níveis de testagem alto, você consegue controlar os surtos, como, por exemplo, na Austrália, onde houve um surto em Melbourne e a cidade fechou para controlar o surto e não ter que fechar o país inteiro. Mas isso só se faz com testagem. Todos os países do mundo que tiveram uma ampla quantidade de testes conseguiram fazer a reabertura da economia. Aí a deputada mencionou que a abertura do comércio atrai as pessoas. Atrai, mas eu acho que dá para notar que o índice de ocupação dos restaurantes é baixíssimo, que as lojas, na maior parte dos casos, acabam ficando vazias, porque quem gera a crise, eu acho que isso é um mito que tem que ser devidamente esclarecido. Quem gera a crise não são as medidas dos governos, quem gera a crise é a doença em si. Ela é que aniquila as expectativas econômicas, inclusive. Independente de ser liberal ou não ser, de ser mais à esquerda ou ser mais à direita, todo mundo sabe que o sistema econômico ele trabalha com expectativa. Por isso que os empresários falaram em previsibilidade. Não há essa previsibilidade enquanto não houver uma vacina que seja devidamente efetiva. E, ao mesmo tempo, em relação às políticas de ação e de controle à pandemia, sem esta vacina, sem esta cura, por assim dizer, você precisa essencialmente dos testes. Agora, teve uma notícia, deputada, que para mim foi impressionante, assustadora, que diz respeito ao governo federal. Tem 10 milhões de testes do tipo PCR, notícia que está no estado de São Paulo, 10 milhões de testes do tipo PCR que são estocados, estão lá pegando poeira, né, no Ministério da Saúde, porque não estão completos. Não tem o extrator do RNA. Então, foi comprado sem esse insumo básico, o governo comprou sem a garantia de receber um insumo, na expectativa de que um dia receberia, e, eventualmente, esses testes podem acabar vencendo, ou seja, podem ser inutilizados permanentemente. Eu acho que seria até mais efetivo, ao invés de se abre e fecha. Abre 2 semanas, fecha uma semana. Abre 2 semanas, fecha uma semana. Bem, talvez seja mais efetivo fechar por um mês inteiro e depois reabrir comprando testes em massa e daí criar-se uma expectativa, do que abrir e fechar e manter uma situação por mais 6 meses. Nós sabemos que, obviamente, o Estado tem um papel importante de distribuir renda, principalmente para os mais pobres, para se manter nessa situação. Mas mesmo essa distribuição, ela não está à altura do trabalho em si, quer dizer, a geração da renda por ação própria das pessoas, através do trabalho que desempenham dentro da sociedade. E aqui nós temos uma multidão de pobres, de pessoas às margens da sociedade, que é infinitamente superior
ao dos países europeus. Acho que é importante ponderar essas pequenas distinções aí para elaborar estratégias. Eu concordo plenamente contigo que a testagem é um elemento fundamental. Né? E essa é uma experiência que o governo brasileiro poderia ter aprendido, né? Os governos que passaram, os países que passaram pela pandemia um pouco antes da gente. Porque, de fato, os países que mais testaram foram os países que conseguiram administrar, né, o vírus de uma forma mais eficaz. Agora, aqui, o que acontece? Nós temos um presidente que é negacionista da pandemia. Nós temos um presidente que é negacionista da ciência, né? Que vem para o Rio Grande do Sul, aqui em Bagé, causando aglomerações de pessoas e levantando uma caixa de cloroquina no meio das pessoas, como se aquilo ali fosse um grande troféu que fosse salvar a vida das pessoas, né? Um presidente que estava infectado e saiu a passear de moto sem máscara. É um presidente que sequer se solidariza com as famílias que perderam seus entes queridos nessa pandemia. Então é realmente muito triste que a gente não tenha tido uma boa administração desse problema, porque isso poderia reduzir as mortes, isso poderia reduzir o problema econômico. Porque o ministro Paulo Guedes, ele está contrariando, digamos assim, a sua vontade ao concordar com o auxílio emergencial, mas foi por força da decisão do Congresso Nacional, porque a ideia inicial do Guedes era dar o presidente, auxílio emergencial. Deputada, o presidente da República parece ter gostado da ideia de utilizar pelo menos uma parte aí do auxílio emergencial como um programa permanente. Claro, agora ele viu que a sua popularidade está dependendo desse segmento, né? Porque isso aconteceu com o PT também. O PT, quando surgiu e se fortaleceu, ele tinha mais apoio aonde? Nas camadas médias, dos setores um pouco mais escolarizados do que a média nacional. Quando chegou ao poder, esses setores mais escolarizados começou a perder apoio e começou a ter mais apoio nos segmentos menos escolarizados, mais pauperizados, que necessitam dos programas do governo para sua sobrevivência. E agora o Bolsonaro está fazendo o mesmo movimento, né? Ele teve muito apoio da classe média, que havia rompido com o PT, que estava indignada com o PT e com razão, por causa da corrupção, por causa do estelionato eleitoral da Dilma, enfim, por um conjunto de problemas que eu fui uma das primeiras a romper com o governo Lula, lá em 2003, mas aí essas pessoas agora estão dizendo que o Bolsonaro foi uma fraude, que o Bolsonaro não tinha nada de novo para oferecer, que ele não era contra a corrupção, que ele não ia, na verdade, mudar a lógica da política do tomar lá da cá, que as pessoas estavam tão indignadas, e ao mesmo tempo se somou a essa decepção o fato de que ele está administrando a pandemia de uma maneira absolutamente anticientífica. Então, as pessoas que têm maior acesso à informação, e não só a fake news via WhatsApp, estão rompendo com o Bolsonaro. E ele está se agarrando na popularidade desse setor mais empobrecido que enxerga no auxílio econômico que o governo dá como se fosse um favor que faz, não como uma obrigação que qualquer governo tem de fazer, que é de dar meios básicos de sustentação para essa população que está desempregada, que está completamente miserabilizada por uma crise econômica que é mundial. Muito bem. Guilherme. Quem diria que uma deputada de esquerda e um comentarista liberal concordariam tanto? Sinal dos novos tempos. Isso é um bom sinal. Isso é um ótimo sinal de que nós estamos conseguindo fazer uma frente em defesa de princípios que são básicos, né? Princípios que foram conquistas do iluminismo, né? Que é a racionalidade, a cientificidade, as liberdades democráticas. É óbvio que nós nunca vamos governar juntos,
né? Mas nós podemos... eu não, porque eu também não vou ser candidato a nada. Tá certo. Mas eu digo, eu como esquerda e os liberais, né? Okay. Eu nunca vou estar num governo junto com os liberais, mas eu posso me unir a eles, sim, contra essa barbárie, né? Que significa o governo Bolsonaro e, ao mesmo tempo, também exigir dos prefeitos e do governador que mobilizem o Estado, que mobilizem a nossa população, não para pressionar pelo fim do isolamento social, mas para pressionar por condições para que as pessoas possam fazer o isolamento social. Deixa eu voltar para a questão dos áudios do prefeito Marquesan. Não sei se a senhora teve a oportunidade de ouvi-los. Eles estão circulando nas redes... Eles estão circulando nas redes sociais e ontem no Cruzando as Conversas eu os reproduzi em caráter inédito na imprensa. E eu gostaria de trazer aqui um ponto que eu acho que é importante, porque uma das críticas feitas a essa gestão é a sua incapacidade de diálogo, né? E me parece isso evidente na conversa, nos termos da conversa, em que o prefeito basicamente busca ali impor, né, aquilo que havia estipulado previamente, rejeitando de pronto qualquer sugestão que eventualmente era dada por aqueles com quem ele estava reunido. Isso não ajuda a encontrar soluções, né? E é necessário dialogar principalmente dentro do executivo, né? O Marquesan é famoso, né, pela sua baixa capacidade de diálogo, pelo seu autoritarismo, né? Isso foi bem disfarçado durante a campanha eleitoral, mas assim que ele assumiu, ficou muito evidente, inclusive com secretários e assessores que atuavam com ele, que não aguentaram, né, o seu autoritarismo e até a sua grosseria. O próprio vereador Roberto Robaina, que é meu companheiro de partido, tem essa experiência também na CPI, porque o governo em nenhum momento colaborou, né, para garantir que as apurações fossem feitas e também não tem dialogado com a Câmara de Vereadores. Então, é muito bom fazer marketing do diálogo, né, mas não fazê-lo na prática. E no caso do governo do Estado, que eu tenho uma experiência mais direta, o governador Eduardo Leite, ele tem um jeitinho diferente do Marquesan, ele é mais delicado no sentido de ser... mas ele sabe soltar também as suas pedradas quando instado a tanto. Sim, mas ele ouve, mas não adianta ele ouvir, porque entra por um ouvido e sai pelo outro, ele não leva em consideração o que ele ouve, tá? Por exemplo, vou te dar um exemplo... Ou seja, o Marquesan é mais sincero, ele simplesmente não ouve. É melhor não ouvir do que ouvir O Marquesan não disfarça que ouve. O Leite disfarça que ouve, mas não faz nada, né? Eu quero te dar um exemplo de uma questão que é muito cara para mim, que é o problema da situação das mulheres que têm filhos, né, que não estão indo à escola e elas estão tendo que voltar a trabalhar, né? Elas e seus maridos tendo que voltar a trabalhar. O que está acontecendo? Bom, pela própria lógica da nossa sociedade, quem acaba tendo que ficar em casa com os filhos é a mulher, né? Raramente é o homem, até porque, em geral, o emprego da mulher é mais precário e mais mal remunerado. Então, ela está abandonando o seu emprego para poder ficar em casa supervisionando os filhos que estão sem escola, né? E eu tinha dito isso para o governador no primeiro dia que ele anunciou as bandeiras. Eu disse, governador, o que vai acontecer com os casais que ambos têm que voltar a trabalhar e não têm escola para os filhos? Vamos estabelecer no protocolo, junto com os empresários para a reabertura, que quando houver essa situação, um dos dois possa ficar em casa sem ser demitido. Entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Ele foi muito gentil, me ouviu, disse que ia pensar no assunto, mas não fez nada, né? Então também não adianta disfarçar que faz diálogo e não fazer. É preciso, de fato, ouvir o que as pessoas estão dizendo e levar em conta, né, o que elas estão necessitando, de fato, que seja feito. Porque a vida das pessoas está virada de ponta cabeça. As pessoas não sabem mais o que fazer para sobreviver, para trabalhar com quem pode fazer home office com os filhos, né, em casa, sem ter nenhuma condição de concentração, de dedicação para o seu trabalho, tendo que abandonar. Isso acaba levando a aumentar a violência doméstica também, porque a mulher, quanto mais dependente do marido ela é, maior o risco
dela ser submetida à violência doméstica. Então, a gente viu aí disparar o número de feminicídios. Então, a situação é muito complicada e os governos não estão dando devida atenção para esses problemas cotidianos e fundamentais que seriam, né, soluções, ou pelo menos políticas que os amenizassem, mas ninguém se importa com isso. Deputada, tem uma questão que entrou na pauta de votação da Assembleia Legislativa. Eu estava acompanhando aqui o Twitter e eu vi uma atualização feita pelo seu colega, o deputado Giuseppe Resgo. Ele menciona aqui que o governo do estado está propondo um projeto de lei para a criação de um benefício que vai incentivar a migração de servidores públicos do sistema antigo de aposentadorias para o sistema novo de capitalização, que é o Fundoprev. Ele concorda com o projeto. Entretanto, o elemento polêmico que ele traz aqui é o seguinte: dentro deste projeto há um artigo que autoriza o saque imediato de 1,8 bilhão dos recursos depositados no fundo previdenciário, que serviriam para pagar aposentadorias futuras. O argumento é que o dinheiro será usado para cobrir custos do benefício proposto. A senhora está por dentro desse projeto? Exato. E aí? Claro. Esse projeto é muito complicado, porque, de fato, esse incentivo para a migração é necessário, mas o problema é que o que o governo quer agora é fazer caixa com o dinheiro que os servidores, são cerca de 17 mil servidores, contribuíram ao longo dos últimos 10 anos, ou 8 anos, não me lembro do período exato, para esse fundo, né, que iria pagar suas futuras aposentadorias. Então, toda a discussão sobre a crise da Previdência, as dificuldades que tem para pagar os servidores inativos, se criou esse fundo, né, para retirar das costas, digamos assim, do Estado, pelo menos uma parte, né, dos novos servidores que estavam ingressando no Estado. E agora o governo quer botar a mão nesse dinheiro. Então, jogar tudo de volta para o fundo comum, né, o Caixa Único do Tesouro. Então, é muito complicado, a gente não vai apoiar essa proposta, né? São 17 mil servidores que vão impactar no Caixa Único do Tesouro, e o governo vai botar a mão nesse dinheiro e não se sabe exatamente o que ele vai fazer com ele. Então, não vai ter o nosso apoio, não. Nós estamos trabalhando muito para que o governo suspenda o regime de urgência e possa abrir um diálogo mais amplo aí com a Assembleia Legislativa e com as entidades que representam os servidores. E a gente tem, deputado, só para encerrar, a questão, a senhora tinha falado antes ali sobre a questão da reforma tributária, ali também proposta pelo governo do Estado também. Como é que está essa situação aí, deputado? Pois é, eu fiquei muito animada na primeira reunião que nós tivemos, que ele disse que ia fazer uma reforma tributária para desonerar os mais pobres, para taxar mais a propriedade, menos o consumo. E aí, quando nós vimos as propostas concretas que ele apresentou, são desastrosas, porque ele vai aumentar a alíquota de alimentos da cesta básica, né? Está certo que tem uma coisa boa, que famílias sem renda familiar de até 3 salários mínimos vão receber uma parte desse dinheiro de volta. Só que há de se convir que famílias que ganham de 3 a 5, 6 salários mínimos, até 7, 8 salários mínimos, que chega aí nem a 10 mil reais por família, não são famílias ricas, são famílias de classe média, né? E assim vai pagar a conta da reforma tributária do governador a classe média. Vai pagar mais ICMS do leite, da carne, hortifruti granjeiro, vai pagar mais IPVA. Carros com mais de 20 anos vão pagar mais imposto, né, que não pagam hoje, IPVA, vão passar a pagar. E vamos lá, a né, deputada? vai diminuir. Acho que é importante dizer, a nossa classe média ela é muito pobre. Claro que é. Muito pobre. É que o Brasil tem miseráveis tão miseráveis que a pessoa ganha um pouquinho mais, ela já é classe média. Classe média é coisa nenhuma. Exatamente. A gente fala classe média porque por causa que é a denominação usada. Mas é classe trabalhadora, é pessoas que trabalham dia a dia para sobreviver, sejam advogados, sejam arquitetos, sejam professores, né? São trabalhadores, são jornalistas.
pequeno empresário que tem ali a sua microempresa. Sim, exato, exato. É gente que não acumula riqueza e propriedade, né? O máximo que consegue ter sua casinha própria e quem sabe uma poupança, uma aplicação financeira. Mas não é gente milionária. Agora, os milionários, esses estão ganhando horrores. E neles a reforma tributária praticamente não mexe, né? Então, realmente, não me agradou em nada e a gente vai esperar chegar os projetos para ver o que dá para fazer emenda e o que a gente vai ter que votar para derrubar mesmo. Muito bem. Deputada Luciana Genro, deputada estadual pelo PSOL, Luciana Genro, obrigado pela participação, deputada. Vamos aguardar e a gente fica aqui à disposição da senhora e da Assembleia Legislativa também, tá bom, deputado? Tá certo. Muito obrigada, um abraço. Obrigado, bom trabalho.